Estamos falando sobre consequências do encontro com Jesus, né? Falamos dos encontros com Jesus e vimos cada encontro que Jesus teve com pessoas e como isso marcou a vida delas. E agora estamos falando das consequências desse encontro, né? Uma pessoa que encontra Jesus, ela não pode viver da mesma maneira. É impossível uma pessoa encontrar Jesus de fato e viver da mesma maneira como vivia antes. É impossível. A não ser que ela não encontrou com Jesus. Ou a não ser que Jesus não tenha poder. Mas a Bíblia fala que Jesus tem poder. Então é mais provável que a gente não tenha se encontrado com Ele. Se a nossa vida está do mesmo jeito, né? E terça-feira a gente ia falar sobre isso. E achamos por bem falar sobre isso hoje também, né? E vamos falar sobre uma vida que fala. A nossa vida ela pode falar várias coisas. Pode falar coisas boas ou pode falar coisas ruins. As nossas atitudes podem falar várias coisas. Mas uma das características de uma pessoa que encontrou Jesus de fato é uma vida que fala dele. É uma vida que as ações dela falam tão alto, que ela não precisa abrir a boca. Essa deveria ser a nossa vida. Mas nós sabemos que fazendo uma autoanálise, a gente está um pouco aquém disso. Mas isso não é motivo de desespero, porque nós vamos estar buscando isso até Jesus voltar. Mas o que tem que estar dentro de nós é que nós devemos querer ter essa vida. Isso tem que ansiar dentro de nós. Nós temos que acordar todos os dias pela manhã, ansiando para que as nossas ações falem sobre Jesus, sem a gente precisar abrir a boca. E eu queria começar com 2 textos. Primeiro está em Romanos 12. Abra comigo, por favor. A Bíblia, ela nos convida a ser um sacrifício vivo. Romanos 12, 1. Mas Paulo fala o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então é se oferecer, é ser a sua vida, a sua existência, tudo que você é, tudo que você faz, por consequência, tem que glorificar a Deus. E o outro texto é 1 Coríntios 10, 31. Que o próprio Paulo vai falar a mesma coisa com outras palavras. 1 Coríntios 10, 31. Paulo fala o seguinte: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Paulo lista aqui coisas simples do nosso dia a dia. Comer e beber são as coisas mais simples que a gente faz no nosso dia a dia. Então o que Paulo está nos convidando? A ser, com letras maiúsculas, ser um sacrifício vivo. Não é fazer alguma coisa que nos sacrifica. Isso também. Mas o principal é ser um sacrifício. Às vezes a gente acha que ser um sacrifício é fazer algo, é sair, fazer uma oferta generosa. Isso inclui, isso é bom, isso faz parte. Mas é algo muito mais profundo. Está dentro da nossa existência, está dentro do nosso ser. É ser um sacrifício. É algo muito mais além de atos externos. Vem mais de dentro. Vem de um querer se doar a Deus. Não só querer fazer alguma coisa externamente para Ele. E algumas pessoas na Bíblia me chamam muito a atenção. E a primeira delas é Ezequiel. Vamos abrir lá, por favor. Ezequiel, capítulo 1. Os profetas do Antigo Testamento, eles foram chamados. Israel estava em pecado. Israel estava em rebelião contra Deus. E Deus levantou pessoas para alertar esse povo. Então, os profetas eram a voz de Deus na terra, naquela época. Israel estava desviado, literalmente, se contaminou com os deuses
que o próprio Deus alertou para eles não se contaminarem. Ezequiel 1:1. E aí, Ezequiel foi um desses homens. Ele viveu no período do exílio da Babilônia e ele foi levantado para falar algumas coisas com o povo de Israel. E no versículo 1 a gente vê que era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então Ezequiel foi um profeta levantado por Deus dentro do exílio babilônico, porque o povo de Israel ficou vários e vários anos, durante todos os reis que passaram em Israel, pecando contra Deus, e todos os profetas alertando, se arrependam, e o povo não se arrependeu, não mudou seus caminhos, e Deus permitiu que eles fossem exilados. Ezequiel estava nesse período, onde o povo estava na Babilônia, longe de Jerusalém, e ele profetizou não só para Israel, ele profetizou para as nações vizinhas também. Deus falou para vários profetas, profetiza contra Edom, profetiza contra outras cidades, o que vai acontecer com elas. Está vindo juízo sobre elas. Só que Ezequiel e os outros profetas falavam várias coisas, e chega um momento da vida deles que eles não falam mais. Chega um momento da vida deles em que a vida deles se torna uma mensagem. Isso que me chamou a atenção. Vamos lá em Ezequiel 12. Ezequiel 12, de 1 a 9. O título aqui é O Exílio Simbolizado. Ou seja, Deus querendo falar alguma coisa para o povo através da vida dele, do ser dele. Não era só uma fala externa. Agora a própria vida dele ia ser um teatro para falar sobre o povo, falar o que Deus queria falar. Veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume a sua bagagem para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences arrumados para o exílio. À tarde, saia como aqueles que vão para o exílio, e que os outros vejam você fazer isso. Enquanto eles observam, faça um buraco no muro e passe a sua bagagem através dele. Ponha nos ombros enquanto o povo estiver observando e carregue-a ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Então, Deus não falou agora só para Ezequiel: Ezequiel, fala para o povo isso, isso e isso. A partir daqui, ele começa a falar para Ezequiel o seguinte: Ezequiel, faça isso, viva, e a sua vida vai ser uma mensagem para o povo. Você vai para o exílio com eles, você vai sofrer com eles. Isso tem implicações na vida dele. E um pouco mais à frente, no capítulo 24, Ezequiel, capítulo 24, isso continua acontecendo na vida dele. No versículo 15, Ezequiel 24, 15. Veio a mim essa palavra do Senhor: Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer nos seus olhos, que era a esposa dele. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias dos seus pés. Não cubra o rosto, não coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. Ezequiel falando. No dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai nos dizer que relação essas coisas têm conosco? O povo já começou a perceber que as ações, que a vida dele, que o ser dele era uma mensagem agora encarnada. Ele não precisava mais falar. Falar fazia parte. Mas o que acontecia na vida dele, as ações, os acontecimentos da vida dele, tinham relação com o que Deus queria falar para o povo. Isso é fantástico. A morte da esposa não, a forma dele se comportar perante a morte da esposa, Deus falou para ele: não pranteie a sua esposa, fique mudo.
E aí mais para frente, Ezequiel vai falar: olha, eu estou assim porque é isso que vai acontecer com vocês. Eu não estou pranteando a minha esposa porque é isso que vai acontecer com vocês. Vai chegar um dia, por causa da maldade de vocês, que os seus filhos vão ser mortos e vocês não vão prantear, vocês não vão ter força para prantear. Então, meus irmãos, a vida dele passou a ser uma mensagem, não só o que ele falava. Isso foi além de só falar, foi além de só gesticular. O ser dele passou a ser uma mensagem. E um outro profeta que me chama muita atenção é Oséias. Vamos abrir lá um pouquinho mais à frente, Oséias 1. Um pouquinho à frente. Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias também foi um profeta. E Deus, no versículo... Vamos começar a ler do 1. Oséias 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê o nome a esse filho de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer, a mulher de Oséias, engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-Ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não a ponto de perdoá-la. Pessoal, Deus falou para Oséias casar com uma prostituta, porque ele queria falar para o povo de Israel o seguinte: quando Oséias estivesse vivendo com ela, as pessoas iam olhar e falar assim: mas que absurdo é esse, Oséias? Como é que você casa com uma mulher prostituta? Como é que você tem compaixão de uma mulher prostituta? Ela não merece isso, segundo a mentalidade deles. E aí, a vida de Oséias ia falar para o povo o seguinte: pois é, vocês são essa prostituta aqui, tá vendo? Vocês, Israel, Deus fez uma aliança com vocês lá no Sinai, com Moisés. Ou seja, vocês se casaram com Israel, Deus chama Israel de noiva, de esposa, e vocês se prostituíram com os deuses pagãos da região. Então, a minha vida é um símbolo para vocês. A minha vida é uma mensagem para vocês. Vocês são essa prostituta. Então, Oséias também teve uma vida em que ele comunicava algo com a sua vida. E depois, no versículo 3, Gomer, no capítulo 3, Gomer provavelmente foge da casa dele, abandona ele, e Deus diz para Oséias, versículo 1, 3:1, o Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar dela ser amada por outros e ser adúltera. Ame como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles terem se voltado para os outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uva passas. Então essa mulher abandona ele, provavelmente foi morar na casa de uma outra pessoa, e Deus falou para Oséias: Oséias, o que eu quero que você faça é o que eu estou fazendo para Israel. Israel é uma esposa adúltera, ela se adulterou, ela não foi fiel a mim. E eu vou mostrar minha misericórdia a eles. Eu vou a eles de novo e vou perdoá-los, porque eu sou misericordioso. Então eu quero que você viva isso. E pessoal, imagina Oséias, imagina a cabeça dele. Ele vivendo algo tão conflitante na cabeça dele, tendo que perdoar uma esposa que o abandonou, que já era adúltera, para ele entender o amor do Pai, para ele entender o que Deus estava fazendo com Israel. E imagina quando esse homem abrisse a boca. Imagina
o quão ele não entendeu o que é o amor de Deus quando ele começou a viver a mensagem. E um último exemplo do Antigo Testamento é Isaías. Isaías, não precisa abrir. Isaías andou 3 anos. Os profetas usavam uma capa mais grossa e por baixo uma estola de linho. Isaías andou 3 anos, e isso era considerado como andar nu, né? Tirar essa capa era considerado como andar nu. E Deus fala para Isaías andar 3 anos nu em Israel para comunicar ao Egito que o povo deles iriam vindo exilados nus também, com as nádegas de fora. Então Isaías também foi um profeta em que encarnou uma mensagem. Ele era algo vivido, ele era algo na sua existência. E aí, no Novo Testamento, o exemplo mais pontual para nós, de uma vida que fala aquilo que o Pai quer falar, é Jesus, né? Jesus, ele é o Rei do Universo, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o dono de tudo, e ele escolhe nascer, por ironia do destino, num estábulo, numa família simples, num lugar desprezível, que era Nazaré. Tem uma vida simples de carpinteiro ou pedreiro, né? Depende a palavra pode ser usada para as duas profissões. Eram profissões comuns. Ele teve uma vida simples. Ele lava os pés dos discípulos. O Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, lava o pé dos discípulos para comunicar algo, para comunicar que aquele que quer ser maior é aquele que tem que servir. Ele voluntariamente escolhe doar a vida dele para salvar aqueles que não merecem, que somos nós, comunicando o amor do Pai. Esse é o maior exemplo para nós de uma vida que fala aquilo que o Pai quer falar para as pessoas. Esse é o maior exemplo. E Jesus, ele era tão focado em Deus, no Pai, que certa vez ele comunicou para Pedro, lá em Mateus 16, vamos abrir lá por favor. Jesus, Mateus 16, 21. Até o 27. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Jesus falando para os seus discípulos: olha, irmãos, é necessário que eu sofra, é necessário que eu passe dificuldades, é necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar. Ele estava focado naquilo que ele ouviu do Pai. O Pai falou para ele: filho, você vai ter que ir. Ele ofertou a sua vida voluntariamente. Pai, eu vou. E Jesus estava querendo comunicar isso para os seus discípulos: olha, eu vivo de acordo com aquilo que eu ouço do meu Pai. Esse é o foco da minha vida. É isso que eu quero viver o resto da minha vida, mesmo que eu for para a cruz, por causa disso. E Pedro não entende isso. Pedro fala para ele, no versículo 22, Pedro chama Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Pessoal, Jesus, ele estava com foco exclusivo naquilo que ele ouviu o Pai fazer. Ele se dispôs, desde a eternidade, quando Adão cai,
antes de Adão cair, no planejamento da criação, ele já tinha se disposto a consertar aquilo que Adão tinha feito. E ele nasceu e viveu focado. Eu tenho um foco. Meu foco é cumprir a vontade do meu Pai. Meu foco é cumprir a vontade do meu Pai. E aí Pedro não entende isso. Mas como assim a vontade do Pai que você sofra, Jesus? E aí Jesus repreende ele. Meu filho, você está pensando em coisas dos homens. De onde você tirou que as pessoas não sofrem? De onde nós vivemos num mundo caído? Quem falou para você isso? Que a vontade do Pai não inclui algum sofrimento? O sentido da vida não é só isso aqui não. Isso aqui nós estamos sendo preparados para uma vida que vai durar eternamente. E o sofrimento, em alguns casos, Pedro, ele nos molda. Ele molda o nosso caráter. O sofrimento, ele molda o nosso caráter para que nós vivamos a eternidade com um caráter irrepreensível. O sofrimento, ele traz marcas em nós aqui na terra para que nós possamos aprender com isso. Então Jesus, a vida dele, todas as ações dele, comunicavam uma submissão total. Era uma mensagem viva. As pessoas ficavam maravilhadas com Jesus, porque ele falava com quem tinha autoridade. E ele tinha autoridade porque ele vivia aquilo. Ele estava disposto a ir para a cruz. E ele não era só de falar, era de viver. Ele encarnou a mensagem. E aí, trazendo para o nosso contexto agora, o que quando as pessoas olham para a nossa vida, o que elas ouvem? O que a nossa vida está falando? Todas as nossas ações comunicam alguma coisa, pessoal. Tudo que a gente faz, independente de onde você estiver, tem alguém te observando. O mundo é um mundo observador, principalmente nós cristãos. E alguns estão querendo observar só para apontar o dedo. Isso é muito comum. Quem se destaca, seja num cargo público ou em alguma coisa, mais ainda, o que as pessoas estão procurando é alguma falha para falar assim, tá vendo lá? Ele se diz cristão, olha o que ele está fazendo. Então nós vivemos num mundo observador. Mas o principal, a gente não tem que preocupar não é com as pessoas não, também. Mas o principal é que tem alguém nos olhando que é santo. Tem alguém nos olhando que é irrepreensível. É esse que nós temos que preocupar. Quando Jesus olha para a nossa vida, o que a nossa vida está falando? O que as nossas ações diárias estão falando? O que as nossas escolhas estão falando? É isso que nós devemos pensar. A nossa vida não tem que ser uma vida de falar, não. A gente pode falar, né? Alguém falou, acho que foi Agostinho, né? Pregue a todo momento. Se preciso, abra a boca. Esse tem que ser o cerne da nossa vida. A nossa vida tem que falar por si própria. Agora, a gente precisa fazer uma autoanálise e ver o que a nossa vida está falando, o que as nossas ações estão falando. Se a nossa vida fosse colocada num DVD sem áudio, só as nossas ações, tudo que a gente falasse seria irrelevante. Se a nossa vida até hoje fosse colocada num DVD e uma pessoa observasse as nossas ações até hoje, o que isso falaria? Mesmo se essa pessoa não pudesse ver o que a gente está falando, eu amo Jesus, Jesus é tudo na minha vida, a gente fala isso. Mas o que as nossas ações estão falando? O que essa pessoa iria concluir? A nossa vida fala que a gente ama Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. A nossa vida tem falado isso? Quando Jeremias 29 diz que buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. O David já falou para a gente esse texto. A expressão ali de todo o nosso coração significa uma busca que chega próximo ao desespero. Buscar a Deus de todo o coração é algo que beira o desespero. Né, Paulo? É um desespero. A gente tem que acordar assim, eu preciso de Jesus urgente, porque eu estou perdido sem Ele. Isso é buscar a Deus de todo o coração. E a gente só vai encontrá-lo quando a gente buscar nesse nível. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes nesse nível, de todo o nosso coração. A nossa vida falaria que a gente ama Jesus? A nossa vida falaria que a gente está preparado para Jesus voltar?
As nossas ações comunicam isso? Como é que está a nossa casa interior? Como é que está a nossa saúde? Imagina você uma noiva ou um noivo, e aí quando você chega lá, se você é a noiva, você está entrando, né? Se você é um noivo, você já está lá esperando. Imagina você entrando e vendo o seu cônjuge todo desarrumado, todo sujo, um homem lá de bermuda, chinelo e camiseta, na beira do altar. Imagina se você é o esposo e vê a sua esposa entrando de chinelo havaianas, com um grampo embaixo, toda suja. Imagina se você é essa. A nossa vida comunica que a gente está preparando para a volta do noivo. Jesus é o nosso noivo. As nossas ações comunicam isso. A nossa vida falaria que a gente ama a volta de Jesus. Paulo falando a Timóteo, né, que isso está preparado não só para nós, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. 2 Timóteo 4:8. A nossa vida falaria isso. A nossa vida demonstra que a gente ama esse dia. A gente anseia por esse dia. Nós ansiamos encontrar com o noivo. Isso clama dentro de você? Ou você quer, não, volta depois, Jesus, deixa eu curtir minha vida. Deixa eu fazer mais esse plano. E alguns planos até são bons, alguns planos até são de Deus para nós. O problema é que estar com Ele é muito melhor que qualquer plano, hein? Mesmo se esse plano for dele para a nossa vida. Mesmo se Deus quiser que você seja uma médica, vocacionada, se Ele voltar seria muito melhor antes de você terminar a faculdade. Jesus voltar é muito melhor. Se você abrir aquele negócio, pode ser algo de Deus para você. Mas Jesus voltar era muito melhor. Você poderia até abrir um negócio depois num mundo redimido, onde não tem corrupção, onde não tem choro, não tem ranger de dentes, não tem nada. Estar com Ele é muito melhor. A nossa vida fala isso, que a gente ama esse dia onde Jesus vai voltar. Ou a nossa vida falaria o seguinte: Jesus é segundo plano. Né? E como que a nossa vida pode dizer isso? O nosso devocional, né? Às vezes nós temos uma vida devocional que é sempre segundo plano. Estar com Jesus, orar, jejuar, ler as Escrituras, ter comunhão com os irmãos aos domingos, é sempre segundo plano. Se der tempo, eu vou ler a Bíblia. Se der tempo e não tiver com a unha encravada, eu vou ter comunhão com os irmãos no domingo. São sempre desculpas que não justificam. Qualquer motivo, a gente deixa de fazer uma dessas coisas, por qualquer motivo. E aí o Alberto da IPV de São Paulo disse algo que eu gostei muito, não esqueci até hoje. Precisamos tratar o mais importante como o mais importante. A gente só fala que Jesus é tudo na nossa vida. Jesus, eu deixaria tudo pelo Senhor, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. A gente fala isso, mas segunda-feira a nossa vida não fala isso. Terça-feira, muito menos. Sexta-feira, se tiver. Sexta-feira é o dia. A nossa vida não fala isso. E o mais coerente seria a gente, no mínimo, aceitar isso. Jesus, uma oração sincera seria: Jesus, eu só falo, eu sou da boca para fora. Eu não trato o mais importante como o mais importante. Eu só falo que o Senhor é mais importante, mas eu não faço isso. Eu não leio, eu não estudo, eu não sou generoso. Eu vivo a minha vida de uma forma egoísta. O Senhor é segundo plano na minha vida. Isso é o que a minha vida fala. Mas eu me arrependo, eu quero mudar. Me ajuda a mudar. Isso seria uma oração mais honesta. Ou a nossa vida falaria também: eu não estou nem aí para a volta de Jesus. E como que a nossa vida pode falar isso? Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23 que o Deus da paz vos santifique e que o seu corpo, alma e espírito sejam encontrados irrepreensíveis na volta do Senhor Jesus. Isso é o que Paulo despede
povo de Tessalônica. Que o seu corpo seja encontrado irrepreensível integralmente, corpo, alma e espírito. E às vezes nós temos uma vida desregrada espiritualmente, né? Nós não temos disciplina espiritual. Às vezes nós temos uma alma toda arrebentada, já sofremos na infância, mas não procuramos profissionais, não conversamos com pessoas, não temos amizades, não confessamos pecados. Nós temos uma alma destruída. E às vezes também o nosso corpo está totalmente desregrado. A gente só come mal, come muita fritura, gordura, toma refrigerante todo dia, não faz exercício. Nós estamos todos desajustados. E aí quando o noivo voltar, ele vai encontrar uma pessoa totalmente desajustada. Então a nossa vida pode estar comunicando isso. Essa vida desregrada, física, mental e espiritual que a gente está vivendo, pode estar comunicando isso para Jesus. Eu não estou nem aí com o seu voltar, Jesus. Eu quero, deixa a vida me levar. É o cristão Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. É isso que a nossa vida pode estar comunicando. Ou também com a nossa ganância, cada dia querer ter mais coisas. E aí Jesus olha para a terra e fala assim: mas eu falei tanto dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, e você está querendo construir mais celeiros, né? Como aquela parábola do rico insensato, Lucas 12, 13. O indivíduo, a quantia dele multiplicou, triplicou, e ele não tinha mais onde guardar. E ele decide, ele tem uma ideia genial, entre aspas: vou construir mais celeiros para acumular cada vez mais, e aí eu vou ser conhecido na terra, e aí eu vou ter mais, e aí com mais plantas eu consigo plantar mais, e é cada vez mais. E Jesus olha para a terra: meu filho, eu te dei um exemplo, eu tive uma vida simples, eu preocupei com os necessitados, aquilo ali que vai sobrar, que vai perder, você poderia distribuir. A nossa ganância pode estar comunicando isso para Jesus: eu não estou nem aí para o Senhor, eu não estou nem aí para quem que o Senhor quer que eu cuide, não estou nem aí para os órfãos, para as viúvas, não estou nem aí. Isso que a nossa vida pode estar comunicando. Ou também, isso está muito forte em mim hoje, porque hoje é dia de eleições, né? O nosso descaso com a política. Como Deus falou aqui, a gente entregou o governo para Satanás, sendo que ele não tem nada. Deus é quem institui os governantes, Ele é quem governa, Ele é quem coloca, Ele é quem tira. E às vezes nós tratamos a política de uma forma: isso é coisa do diabo. Entrega para o diabo o governo da cidade, o governo do cosmos, que é de Jesus. Isso é impensável. E isso comunica para Jesus assim: eu não estou nem aí com o governo que o Senhor quer ter na terra. E eu queria ler esse texto, Colossenses 1,19. Colossenses 1,19. Olha o que Paulo vai falar à igreja de Colosso. Filipenses, Colossenses. Paulo, a partir do versículo 15, ele começa a falar da supremacia de Cristo. Que Jesus é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Ele é antes de tudo, Ele é o cabeça do corpo, Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia. E aí no versículo 19 ele diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Jesus, ele veio para reconciliar, meus irmãos. A queda bagunçou tudo, mas Jesus veio reconciliar. Nós estamos no processo de redenção do cosmos, e nós somos agentes de redenção. Você, com a sua profissão, você está redimindo a justiça, a beleza e a verdade, os 3 princípios básicos do reino de Deus. Você é um agente de redenção. E o governo, a justiça, é uma das áreas que estão sendo reconciliadas com Cristo. E é o nosso papel reconciliar. Pessoas vocacionadas se posicionando no lugar delas, onde elas deveriam estar, manifestando justiça.
E a gente entregou o governo nas mãos de Satanás, porque é mais fácil. É difícil pesquisar político, e é difícil achar político honesto. Mas não é por causa da política, é por causa do ser humano. Nós somos corrompidos. É difícil achar ser humano honesto em qualquer área, não só na política. Mas nós nos dedicamos às outras áreas, e a política A política é um agente de redenção de Deus na terra. Deus está querendo redimir a justiça, reconciliar a justiça. E a política faz parte. Ele instituiu o governo. Mas e o governo mau? Todo ser humano é mau. Às vezes a gente fica assim, eu estava conversando com o Tiago, é difícil votar porque você nunca vota com uma pessoa que você tem aquela, que maravilha, eu votei num candidato. Mas nós vivemos num mundo caído, irmãos. E muitas vezes nós vamos ter que optar pelo mal menor. A gente se omitir é pior. Porque enquanto você é uma pessoa boa, uma pessoa que tem um mínimo de princípios e discernimento moral, você conseguiria escolher um candidato que seria um mal menor. Se você se omite, se você não vota, vota em branco, ou fala assim, não, eleição eu viajo e justifico, se você não dá importância para isso, outros que não são bons estão votando por você. E aí aquelas pessoas que são prejudicadas inclusive com a nossa participação, com a nossa omissão, na verdade. Nós deixamos de colocar o menos pior e os maus colocam o pior. Eu mandei no grupo agora, recebi essa mensagem, eu achei fantástica, eu queria ler de novo essa frase. Platão, filósofo grego, ele disse o seguinte: você tem todo o direito de não gostar de política, mas a sua vida terá influência e será governada por aqueles que gostam. Portanto, o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus que a fazem. Irmãos, se nós não gostamos, e eu não estou falando para cada um ser um militante, não, ir para a rua, é ter um mínimo de informação para tentar votar o melhor possível, é simplesmente isso, exercer a nossa cidadania, ajudar Jesus a reconciliar a justiça na terra, porque políticas influenciam os pobres, influenciam a nossa vida, influenciam todos na sociedade. Isso é uma agência de redenção, isso é uma área de redenção. Então, irmãos, concluindo, a nossa vida ela tem que ser isso também. Ela tem que ser algo, ela tem que ser uma voz. Tudo na nossa vida tem que ser uma voz. A escolha da nossa profissão, entre aspas, tem que demonstrar para as pessoas o seguinte: olha, eu não vivo por dinheiro. Eu estou escolhendo essa profissão porque eu nasci, desde criança eu tenho vontade de fazer isso. Então eu tenho convicção de que Deus me criou para fazer isso. Eu não estou preocupado com dinheiro. Jesus não falou que se a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas? A questão é que às vezes as outras coisas a gente quer além. Então se a gente quer um padrão além, a gente precisa ter uma profissão que dê esse padrão para a gente. Esse é o problema. Tudo na nossa vida tem que comunicar o que Deus quer falar. O problema é se a gente está falando algo que desagrada a Deus com a nossa vida. Então todas as escolhas da sua vida, a sua vida como filho, a sua obediência aos seus pais, a sua vida como irmão, toda a sua existência tem que falar de Jesus. Você tem que ser uma voz. Você tem que ser uma voz. O seu casamento, o amor que você tem pela sua esposa, homens, tem que comunicar do amor de Cristo para com a igreja. Não foi isso que Paulo falou em Efésios 5, 22? A sua submissão, minha irmã, ao seu marido, ela tem que comunicar a nossa submissão da igreja com Cristo. A nossa vida tem que falar. As pessoas têm que olhar para a gente e falar assim: meu Deus, essa pessoa é diferente, tudo que ela faz é diferente. Mas por que foi adotar? O que é isso? O que é esse negócio de adoção? O quê? A pessoa foi fazer isso, ela escolheu essa faculdade, mas isso não dá dinheiro. Filosofia é um negócio... Filosofia é mais escambada. Mas se Deus quiser, eu vou iniciar minha graduação em filosofia.
Mas por quê? Porque isso clama dentro de mim uma necessidade que eu preciso disso. Isso faz parte do meu ser. Se eu não fizer isso, eu vou ser um ser incompleto. Isso faz parte do meu ser. Eu não estou nem aí. Eu tenho que fazer isso. Que seja aqui com vocês, praticando já, para eu ir aprendendo, né? Então tudo na nossa vida tem que ser uma voz. Então, irmãos, eu queria que nós pensássemos nisso. Eu queria que nós refletíssemos sobre a nossa vida. Imagina a sua vida sendo passada por um DVD sem voz. Tudo que você falar não adianta, só o que você faz que vai ser determinante. E uma pessoa que conhece Jesus, é impossível a vida dela ser a mesma. Eu, antes de conhecer Jesus, eu não lia a Bíblia. Eu era cristão, ia na igreja aos domingos, porque minha mãe me pressionava, mas eu não estava preocupado com Jesus. Eu, às vezes, nem ia na missa, chegava, desviava antes do caminho e ia para o boteco. Eu nunca tinha pegado a Bíblia para ler. Eu nunca tinha preocupado que se o que eu estava fazendo agradava a Deus ou não. A minha vida vivia em função de balada, de bebedeira, de prostituição. Essa era a minha vida. Jesus, quando olhava para a minha vida, falava assim: nossa, esse menino não está nem aí para mim. Na segunda-feira eu já estava preocupado com a balada de domingo. Como que eu ia arrumar dinheiro para comprar aquela cachaçinha? Porque eu não tinha dinheiro na época. Como que eu ia sair de mim? Porque eu não tinha coragem de ser quem eu era. Eu precisava de algo externo, eu precisava de uma droga para eu conseguir ser bacana, ser aceito, né? E aí, a partir do dia que eu encontrei com Jesus, eu olhei para a minha vida e falei assim: meu Deus, que vida é essa? Eu sempre fui cristão, eu sempre falei que acreditei em Jesus, mas eu nunca peguei a palavra dele para ler. Isso não tem noção, não tem lógica um negócio desse, irmãos. E aí, a partir de então, as pessoas me falam que um pouco a coisa mudou na minha vida. Alguma coisa mudou. Então a nossa vida tem que ser mudada. Se nada mudou na nossa vida, tem alguma coisa errada. A sua vida, a Lídia me abençoou com essa frase: a sua vida pode ser a única Bíblia que uma pessoa pode ler. No meu círculo, eu não tinha ninguém que eu pudesse ler a vida dela. Jesus teve que fazer a obra sozinho. Não, claro que o Átila, numa boate, os dois bêbados, começou a falar de Jesus para mim. Mas ele estava no começo também. Mas eu não tinha referências de vida. Eu não olhava, eu não tinha uma pessoa que eu poderia olhar e falar assim: meu Deus, essa pessoa é diferente. Eu não tive essa pessoa. E talvez você é a única Bíblia que as pessoas que estão à sua volta vão ler. Vamos orar. Abaixe sua cabeça. Pense na sua vida. Pense na sua... Pense nas suas atitudes. Pense nas suas motivações. O que você tem feito da sua vida? O que tem gastado o seu tempo? O que tem gastado o seu tempo? O seu tempo não é seu. O nosso tempo não é nosso. O nosso tempo é do Pai. A nossa vida precisa ser uma voz encarnada.